Olha só, então muita gente pediu para eu comentar o vídeo que a Yasmin fez, em que ela comenta sobre a treta, né, entre eu e o Whindersson Nunes. Então vamos ver qual é que é aí. Vamos lá. Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos entrar no ringue aqui para analisar essa última tretinha, pelo menos segundo a Folha de São Paulo, que agitou o Twitter na última semana. De um lado, nós temos aqui o comediante Whindersson Nunes e do outro o professor de história e pensador comunista Gustavo Petrov, mais conhecido aqui no canal como História Calva. Tudo começou nessa história aí quando o Whindersson acordou puto com a abstinência de Djamba e retweetou a reclamação de uma mina aleatória no Twitter sobre o preço exorbitante do reboco da Virgínia. Cara, esse vai ser o último conteúdo que eu vou fazer sobre o Whindersson Nunes, sobre essa questão toda, porque isso me encheu muito o saco, assim, sabe? Isso me deixou muito... Ui, que saco, né? Mas é isso, né? Porque eu não aguento mais falar disso. E é isso. Não. Desgasta muito. E muita gente fez um monte de vídeo sobre isso. E eu não aguento mais, né? É uma coisa que eu até comentei com alguns camaradas, assim, que foi um assunto que não me pegou, sabe? Eu sinto que não briguei com o Whindersson em nenhum momento, assim, não teve nada demais, assim. Pelo menos é o que eu acho, né? E agora, e aí, sei lá, eu acho que eu vi pouca coisa sendo produzida que tinha de fato ali um debate para ser proporcionado e tal. Tiveram dois materiais que eu vi que eu gostei, né, que falaram um pouco sobre esse contexto, que foi o vídeo do Jones sobre esse assunto e um episódio do Revolution Fofoca. Então foi bem bacana, assim. Então vamos dar uma bisoiada aí, tá? Vamos dar uma olhada. Em resposta, o Whindersson sugeriu pra moça ali, de forma meio descontraída, que a pessoa comprasse da Rihanna, ué. E aí, o que parecia ser só mais um comentário aleatório no Twitter, acabou dando origem a uma grande discussão sobre esse sistema, meritocracia, sucesso individual e também o papel da estrutura social e econômica na determinação do sucesso das pessoas. Pois é, meus amigos, tudo isso por causa da base da Virgínia. E sorte dela, né? Porque a galera que até então tava putíssima reclamando da maquiagem dela, resolveu então dar uma pausinha ali e focar no Whindersson, que precisou se explicar melhor ali a respeito da sua posição, que Pô, eu não tive essa sensação, sabe? Eu não tive a sensação de que a treta foi sobre isso, assim. Tipo, sei lá, não tive essa sensação, mas. Sei lá. foi interpretada meio como neonazi liberal. É o nazi liberal? Pô, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém chamando o Whindersson né? NN. Sei lá. Foda isso, né? Eu não sei se é ironia, se não é. A galera falou, é piada. Não, tudo bem ser piada ou não. É que, sei lá, se a pessoa. Enfim, né? Acho que se tem gente que se aproximou, né? Descobriu da treta a partir disso. Sei lá, mano, eu acho que é. Falaram? Falaram? Não, tudo bem. Falaram, falaram. Mas é isso, eu só acho complicado, assim, né? De pensar. De colocar isso como uma pauta central, né? Eu não sei. Acho que o Twitter, claro, mas não sei, pra quem se aproxima assim da treta, sei lá. E fez isso soltando um áudio no Twitter. O pessoal tá reclamando do preço do negócio da Virgínia, né? Dizendo que dá pra comprar mais barato as coisas da Rihanna. Aí eu botei, compra da Rihanna. Aí o povo, você liga pra essa elitista. Começa a usar um monte de palavra que só se escuta aqui no Twitter. Você fala com o meu pai, ele não sabe o que é. O outro me chamou de ANCAP, o índice é ANCAP. O outro disse o janela. Que diabo de termo é um janela, meu pai eterno? Eu achei engraçado isso. Depois, eu também não tinha entendido, e depois que eu descobri que Windows enfim, né? Exatamente. Eu achei isso engraçado. Galera, eu falei a mesma coisa que eu falo quando querem me contratar pra alguma coisa. Aí eu dou meu preço. Esse preço dá pra contratar o Luan Santana. Eu digo, contrate o Luan Santana. E eu acho que o Whindersson tem um ponto válido aí, né? Eu acho que é isso, é a gente saber reconhecer qual que é o nosso serviço, qual que é o nosso preço,
colocar isso, acho que isso é importante, pô. É importante pra gente não aceitar qualquer bosta, né? Achar que, a gente tem que se menosprezar, tá certo. Acho que tá certo. Eu não tô zangado, não tô. Aí pensando que no caso do serviço dele como comunicador, como comediante, como pessoa pública, enfim, né? Eu concordo com ele nisso. É que a base é outra história, né? Eu acho que a base tem um elemento. Que é isso, né? A gente imagina que um produto caro vai entregar uma boa qualidade, né? E não era o caso da base da Virgínia, aparentemente, né? Puto, Aparentemente, porque eu não vi nenhum review sobre isso. não tô, revoltado. Eu passei o número do Luan Santana. Eu ligo pro Luan Santana. Meus companheiros, agora Não, exatamente. Produto ruim é diferente de trabalho ruim. Perfeito. imaginem se o Karl Marx ressuscitasse e visse essa discussão aí. Ele provavelmente ia dizer, tipo, pô, camaradas, é isso aí que acontece quando o Vai uma Campari, camarada. capitalismo aliena as pessoas. Até a base da Virgínia se torna objeto de luta de classe. E a gente podia ter ensinado. Meio que é um debate, acho que é interessante, né? Pra gente falar sobre como, sei lá, o fetiche da mercadoria. Não é que é interessante, né? Mas meter uma ferradura Red Pill Encerrado esse papo por aqui, mas não, né? Como sempre, alongaram. As críticas continuaram e o Whindersson, como não tinha nada melhor para fazer naquela manhã, já que uma das suas 20 empresas aí faliu, decidiu retweetar outra garota aqui, ó. Whindersson, acho que te falta um amigo comum para te dar uma visão sobre o sistema e tu tem tudo para abraçar o coletivo. E ele respondeu: explique o sistema para quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema. Esse foi o epicentro do negócio, né? Eu acho que esse foi o. Ah, não, sim, se o Luigi revelou que eu já comprei a base, então tudo bem. Na verdade, eu vou pintar o meu quarto com a base da Virgínia. E foi aqui que a casa caiu para este rico nordestino não calvo. E assim, ó, eu acho que a moça ali, a Andressa, tinha dito com as melhores intenções isso ali pro Whindersson, já que muito provavelmente ela deve saber que a base da Virgínia não vale o preço que a Virgínia tá cobrando. Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água, porque as as coisinhas, Essa montagem ficou do caralho. elas se formam, ó. Se eu colocar mais água, ela vai escorrer, ó. Tá vendo? Então ela realmente é a prova d'água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... E além disso, o ponto aqui é que a Virgínia só pode cobrar tão caro por esse produto tão bosta dela, graças ao Pô, mas eu juro, gente, eu não lembro das pessoas terem chamado o Whindersson de nazi. A Aninha até me mandou aqui. Cadê aqui? Ela me mandou aqui, ela fez uma pesquisa agora no Twitter. Ah, não, tá aqui, ó. Não, sei lá, velho. Todo esse assunto foi muito incômodo pra mim, assim, sendo bastante honesto. Eu não sei se eles estão chamando o cara de nazi, eu não tô entendendo nada. Mas enfim, pelo sim, pelo não, eu vou votar pelo sim, né? Porque eu não duvido nada da galera do Twitter. Nada, 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 nada. público dela, que tornou ela famosa. E a ironia disso tudo é que o público que tornou ela famosa agora não consegue mais ter acesso à maquiagem da linha dela Perfeito. por causa do maldito preço. E isso que a maquiagem não é nada demais, pelo que dizem por aí. Não tem ingredientes mega caros, não é um dermocosmético, tem qualquer baboseira aí no produto que justifique esse preço absurdo. Ou seja, a mina ali só tá se aproveitando da fama dela, que ganhou, pra vender produto caro e ruim para as pessoas que deixaram ela famosa. Isso é um Concordo totalmente. exemplo perfeito, né, de cuspir no próprio prato que come e ainda cobrar caro pelo cuspe e achar que tá fazendo um favor pras pessoas. Eu adoro analogias com Catar, você já deve ter percebido, né? Porém, diferente da Andressa aqui do comentário, eu não acho que você precise ter um amigo comunista para te explicar o que eu acabei de te explicar. Isso sem contar que, dependendo de quem for esse amigo comum aí, ele também não vai saber te explicar ali no caso do Whindersson e vai acabar chamando ele de corno ainda por cima. Eu também aposto Desculpa. que a Virgínia não tem um amigo comunista sequer. Deus me livre, né? Ela frequenta a igreja, gente. Mas mesmo assim, ela sabe dessa história toda e, além de tudo, ela se aproveita e ela não tá nem aí. E ela vai continuar se aproveitando disso. Vocês sabem até quando?
até seguirem o conselho do Whindersonzinho ali e comprarem outra base. Nos façam esse favor e não comprem a base da Virgínia, não deem dinheiro para ela. Essa é a forma mais eficaz de boicotar e dar uma resposta à altura da argamassa hidrofóbica ruim que ela tá vendendo. Eu acho que tem um ponto que é interessante, assim, só pra gente poder colocar um ponto, que eu imagino, né, que a Virgínia não tenha deliberadamente pensado na estrutura do fetiche da mercadoria que está inserida na base dela, etc, etc, né? Eu não sei. Mas eu acho que a gente poder levantar esse debate, levantar essa discussão, é fundamental só para poder trazer essas questões, né? Que criticar é super válido, expor que o produto dela é uma bosta também. Mas o efeito colateral disso é o maldito falem mal, mas falem de mim, né? Isso acaba ajudando a divulgar a queridona aí, aumentando a relevância dela no maldito algoritmo em que a gente vive. Até mesmo porque não teve repercussão negativa. Pelo contrário, eu ganhei 350 mil seguidores. Então, resumidamente aqui, o conselho do Whindersson de não comprar a porra da base da Virgínia e comprar de outra marca é o melhor boicote pra essa vaca. Mas infelizmente, pra algumas Eita, rapaz. pessoas, isso aí tanto faz. E resolveram atacar o Whindersson com ofensa super... Não, exatamente. O problema é toda a ética empresarial que tá por trás disso, né? Eu acho que pensar que a Virgínia não é uma pessoa que precisaria do engajamento porque ela tem 46 milhões de seguidores, né? Eu acho que não é aquela coisa. Ela já tem o palco dado para ela. Não é como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Eu tenho essa sensação. Tipo, é exatamente dessa forma que o fetiche da mercadoria opera, né? Exatamente assim. super gratuitas. Desde chamar o cara de nazi, nazi corno, corno, corno liberal, corno fascista, corno, ancap, ancap corno, corno corno e tudo que é ofensa adicionando corno junto. Só queria fazer aqui um parêntese e dizer o seguinte. Por mais que o Whindersson Nunes tenha sido grosseiro comigo, tenha falado merda, parará, piriri, pororó, eu acho que a gente não pode ceder a esse tipo de comportamento. Tá ligado? Eu acho que a gente não pode ceder para esse tipo de conduta que acha que é bacana ou que é válido a gente usar de xingamentos para as pessoas, né, contra o Whindersson ou qualquer pessoa que seja, porque isso só levanta uma ideia de que a gente é moralmente superior a essa pessoa e, portanto, a gente pode xingar. Exatamente, o negócio é não se rebaixar, né? Eu acho que é isso. O negócio é a gente não se rebaixar, não só pelo conteúdo do xingo, né? Não só por isso, mas sobretudo porque é uma atuação, é um exemplo muito ruim, né? É um exemplo muito ruim para as outras pessoas, de quem nós somos, né? Eu acho que a gente tem que ser firme, humilde e disciplinado. Eu sei que dá muita vontade de sair xingando, de sair falando merda, não sei o que, parará, piriri, pororó, mas isso não leva a lugar nenhum, né? Isso não produz nada, né? É uma questão meio babaca, assim, sabe? Tipo, ai, é corno. Mano, o que isso acrescenta, né? O que isso acrescenta para as pessoas? Só serve pro falso moralismo, exatamente. Até que então aparece o Gustavo, que diferente de muitos outros comunas ali, vê uma oportunidade de espalhar a palavra do tio Marx sem chamar o Whindersson de corno nenhuma vezinha. Whindersson, experiência é fundamental para construir conhecimento sobre determinados temas, mas não o suficiente para definir um sistema e todas as suas variáveis e complexidades. Se a experiência pessoal bastasse, então a meritocracia seria algo aplicável. E não é. Me parece que Aqui só um parêntese, peraí, vamos. E que o Gustavo está sugerindo que a experiência pessoal ali do Whindersson não é o suficiente para ele entender o sistema capitalista em sua totalidade. Então, eu não sugeri isso, eu afirmei isso. É isso, não é uma sugestão, é uma afirmação. E eu não retiro a minha afirmação. Porque o ponto ali, né, se a gente voltar para ver o tweet da Andressa, para 617, né, ó. Explique o sistema para quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema. A discussão que foi levantada aqui era uma discussão sobre a produção do conhecimento, né? Era a discussão sobre se a experiência é suficiente para poder explicar alguma coisa. Esse foi o ponto levantado, né? Mas eu acho que quando eu coloquei ali meritocracia, a galera, sei lá, achou que eu critiquei o fato do supostamente o Whindersson ser meritocrático. Eu não falei isso em nenhum momento, né? Não falei que ele acredita, que ele é um meritocrata, eu não citei isso em nenhum momento, né? O cerne do debate está em outro lugar, né? Acho que está em outro lugar. Vamos lá.
em sua totalidade. Porém, eu acredito que não precisa saber todo um sistema e todas as suas variáveis e complexidades para fazer um tweet sobre uma maquiagem ruim ou então falar sobre um aspecto específico do capitalismo. É que não foi sobre isso, né? Não foi sobre isso. Afinal de contas, nem o Marx, né, que dedicou praticamente a vida toda dele para estudar o capitalismo, conseguiu entender todas essas complexidades e contradições do sistema. Tanto é que o Marx não conseguiu concluir a obra principal dele, o Capital, que é gigante e super complexa, e ainda assim não esgotou todas as questões relacionadas ao capitalismo. E ainda, depois que o Marx foi de Americanas, ele ainda deixou diversas notas e manuscritos que o Engels, BFF dele, teve que organizar e editar depois. Acho que uma coisa que é importante só ressaltar é dizer que o Marx não se propôs a entender o capitalismo em todas as suas complexidades e variáveis, sabe? É claro, né? Ele se propõe a entender, mas acho que o objetivo da obra marxiana, especificamente, não é esse. Marxiana porque o que a gente chama de pensamento do próprio Marx, né? É o que a gente chama de marxiano. Tudo aquilo que é baseado ou que tem algum tipo de influência por parte da construção do pensamento do Marx é o que a gente chama de marxista. Então, marxiano é o próprio Marx e marxista é o que vem depois, né? É aquilo que é inspirado em, pensado em, a partir do Marx, né? Só isso. E já aproveitando que a gente está falando do tio Marx, para eles as pessoas são atores ativos na história e as experiências pessoais podem sim moldar as perspectivas e as ações das pessoas. E além disso, a análise supermaterialista histórica enfatiza a importância de conectar as experiências pessoais à análise teórica crítica do sistema capitalista, para as pessoas poderem entender as suas dinâmicas e contradições. Portanto, experiências pessoais... Perfeito. É isso, né? Não existe uma defesa muito explícita disso, né? Talvez a obra que isso tem, assim, seja na ideologia alemã, né? Na ideologia alemã, que você tem uma aproximação bem maior ali da fundação do que é o materialismo histórico dialético, existe essa aproximação. Mas acho que é uma coisa meio... É dialético e é uma coisa que está num campo nem de entender um pelo outro, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a ideologia alemã que é um livraço, viu? Um livraço. Pessoais como essas do Whindersson, que saiu do Piauí, passou fome e hoje, através da sua arte, conseguiu reconhecimento, não podem ser diminuídas assim, né? Principalmente quando se trata do capitalismo, já que o Whindersson viveu e sentiu na pele muitas das incongruências do mesmo. Eu acho que é importante isso que a Yasmin está falando para poder reforçar um aspecto que é o seguinte, é essa ideia de que teve gente ali, né, que falou, quer dizer, eu acho que aparentemente é isso, né, porque depois de um dado momento eu parei de acompanhar o Twitter porque não estava dando, tava muita notificação, muita coisa. Mas não dá para nenhum nem outro, né, não dá pra gente desconsiderar a experiência do sujeito em absoluto, mas também não dá pra gente considerar a experiência do sujeito em absoluto. As duas coisas não dá pra fazer, né? Simplesmente não dá. Porque é aquilo, se a aparência representasse essência, nenhuma ciência seria necessária. É isso. Tanto que o Lenin também debate essa questão no Que Fazer, lembro agora, acho que é no Que Fazer. Ele fala sobre o debate dos sociais-democratas, né, dos comunistas ali daquela época, com os economicistas, né? O trabalhador ele vai ter a consciência de que ele é explorado. Ele tem essa consciência a partir do processo de alienação, do cansaço. Existe uma vaga noção disso, né? Existe uma ideia que circula nesse aspecto, tá ligado? Acho que existe, é no Que Fazer mesmo, é isso mesmo. Mas um trabalhador nunca vai conseguir entender as minúcias desse processo de exploração somente a partir da experiência pessoal, né, gente? Porque existe toda uma dinâmica ideológica, material, blá, e visa justamente criar barreiras para que o trabalhador não compreenda esse processo. Então, se a gente ficar somente colocado na perspectiva da experiência como um eixo fundamental e do absoluto da construção do conhecimento, que foi o que eu critiquei ali, que foi o meu apontamento ali, a luta dos trabalhadores vai ser sempre uma luta por melhorias econômicas, né? Por melhorias de condições de trabalho, e não pensar politicamente acerca de o que torna essas condições de trabalho ruins. Eu acho que você não minucia essa questão. Acho que isso é fundamental, né? Exatamente, você vai para o reformismo. E tem muito, e existiram muitos marxistas naquela época, né? E tem muitos marxistas hoje em dia também, muito degenerados, muito rebaixados, falam sobre isso, né? De que, não,
a luta é primeiro uma coisa, depois outra, não precisa pensar tanto assim nessas questões, tarará. E não, né? A gente sabe que não. É exatamente, é aliar a vivência à teoria. Perfeito. Exatamente, LC Hergo. Exatamente. Perfeito. Não é porque talvez ele não saiba explicar a estrutura agrária do Brasil que ele não saiba de quem é o pau que ele foge desde que ele nasceu. Então, por exemplo, se o Whindersson Nunes realmente passou fome, ele provavelmente sabe o que é o efeito da fome na autoestima de uma pessoa. Na Verdade, tem razão. dos seus sonhos, da sua esperança, o desespero que é a fome. Mas eu duvido que o Whindersson Nunes consiga explicar, por exemplo, a estrutura agrária do Brasil. E só pra deixar claro aqui, a experiência Mas, gente, não entendi. Qual que foi o ponto dessa inserção do Jones? Não entendi. Não, eu acho que é assim, né? Não, eu concordo com o Jones também. Eu não entendi. Mas, tipo, não sabe. Tipo, por exemplo, né? O Whindersson Nunes, né? E assim, eu quero reforçar uma coisa aqui. O Whindersson Nunes também tem mérito. Isso é uma coisa que eu coloquei desde lá no começo. Ele tem muito mérito no trabalho dele. Muito mérito. Mas a gente não consegue pensar a estrutura da pobreza dos lugares aonde ele veio só a partir da experiência dele no trabalho. Não sei. Vamos ver. experiência pessoal pode ser uma fonte de conhecimento, mas ela deve ser complementada sim por uma análise teórica e crítica para que você entenda as estruturas sociais que moldam as nossas experiências pessoais, como disse o senhor Gaio Facts. Só que eu acredito que muitos que estão criticando o Whindersson aí não conhecem minimamente. Pô, eu queria fazer uma crítica a Yasmin. Queria. Eu gostaria muito que ela chamasse o canal e o meu nome pelos meus nomes. Tipo, pode parecer uma coisa idiota, sabe? Pode parecer uma coisa besta, mas me incomoda. Me incomoda. Eu não curto muito isso não, sabe? Então é só isso. Yasmin, não sei se você vai assistir esse vídeo eventualmente e tal, mas se der e se quiser fazer qualquer coisa, né, um comentário sobre isso e tal, não sei. Eu prefiro, né, pensando que, enfim, né, a gente já dialogou sobre essa perspectiva de possivelmente pensar no intercâmbio dos públicos, né? Só é isso, assim, acho que é manter uma relação respeitosa. Não, Gaio Fact é meu user, né? É que no outro vídeo que ela fez também rolou isso, tal, e eu não curto muito isso. Só isso, não curto muito. Tá ligado? Mas é isso. Não, gente, eu sei que é proposital. Eu sei que é proposital. E é exatamente por isso que eu estou também pedindo. Se for possível, né? Se achar que não cabe, que é zoado, tal, paciência, né? Fazer o quê? Né? Vou fazer o quê em relação a isso? Não tem como, né? Brigar ninguém, falar nada, tal. E eu não gosto de apelidinhos. Eu acho que, sei lá, eu não curto. Não é que eu me sinto ofendido nem nada, tal, mas eu prefiro não. Só isso. A história do cara e só tão tacando foda a si mesmo e colocando ele como inimigo pra proteger o gaiofeto das orelhinhas de burro, que nem lhe servem, né, amigos? Vou até pegar aqui um tweet pra exemplificar o que eu tô dizendo. O Whindersson é a favor da caridade e não da justiça social, como todos os ricos. Ele vem com esse papo de doação, mas se alguém questiona algo básico, ele fica puto da vida. Nem adianta, ele é surtado já. O dinheiro enlouqueceu este moleque. Bom, são 28 mil likes, 600 mil impressões, quando eu vi isso, né? E será que isso aí confere com a realidade material? O Whindersson é a favor de caridade e doação e não da justiça social. Então onde será que essa pessoa tirou isso, gente? Talvez do fato dele fazer muita doação, ou talvez porque E aqui, peraí, deixa eu ele tenha sido o primeiro a se movimentar para correr atrás de oxigênio lá para Manaus. Só que assim, irmãos, né? O fato dele fazer caridade aqui e acolá não quer dizer necessariamente que ele acredite que é pela caridade que nós vamos mudar a realidade desigual em que a gente vive, né? Mas pra gente só não ficar brincando de adivinhar o que o Whindersson pensa sobre as coisas, vamos ver aqui a materialidade. Cara, por exemplo, ó, vê o que você acha dessa situação. Poxa, ela pegou um trecho do Primo Rico. Mas aqui só uma questão que é importante, que é o seguinte. É absolutamente admirável e absolutamente respeitoso o que o Whindersson Nunes fez em relação ao oxigênio de Manaus. Sabe? Acho que a gente tem que aprender a separar um pouco as coisas. Eu acho que a gente tem que aprender a separar essas questões.
Eu acho que a gente tem que entender que o Whindersson fez é importante. É importante, tá ligado? E reconhecer isso, né? E eu achei que esse tweet também se passou. Quase todos os comentários do Twitter se passaram. Todos, quase todos se passaram. Agora, vamos ver. Tava nos Estados Unidos, e aí, cara, eu tinha um mendigo, e aí tava eu e a Cá passeando, a gente viu um mendigo lá, a gente falou, cara, o mendigo deve estar com fome, frio. Aí a gente pegou, comprou lá no Starbucks uns negócios, deu uma comida pra ele. Pá. Legal. Vocês acham que a gente tá errado? Não é? Não, só que olha só, por que você tá rindo? Calma. Que essa história tá engraçada. O que esse cara fez? Não, cara, eu vou tá errado. Pô, acho que não. Só que a gente tava num restaurante depois, sabe, o Shake Shack. A gente tava lá dentro, e a Kai tinha um mendigo, entrou, tava pedindo grana pra todo mundo. Ninguém dava dinheiro pro cara, tava tipo chutando o cara quase. Eu falei, caramba, mano, preciso ajudar o cara. A gente foi lá, pegou, deu uma grana pro cara. Eu falei, mas você compra esse lanche, hein? Aí ele falou, beleza. Porra, e muito zoado isso, né? É o mendigo metafórico, primeiro. E o segundo, né? Pô, se a ideia da caridade é a gente poder ajudar uma outra pessoa numa situação de vulnerabilidade, a gente não pode decidir o que a pessoa faz ou não com o dinheiro. Tá ligado? Pegou a grana, vazou. Vazou do Shake Shack. Eu falei, meu Deus, o cara vazou. Bom, acho que ele vai comer fora, alguma coisa mais barata. Aí chegou a mulher do Shake Shack e falou, olha, muito legal o que vocês fizeram, mas esse cara sempre vem aqui, dá dinheiro pra ele pega e vai usar droga lá atrás. Aí eu falei, nossa. Aí eu fiquei refletindo, tipo, uns dias. Será que eu fiz certo em ajudar o cara? E aí, qual que é o negócio? Droga pra ele. Eu dei droga pro cara, entendeu? Você movimentou o tráfico, né? Então, aí... E olha só que doideira, né? A caridade do primo rico, ela é pensada para poder despesar, né, a consciência do primo rico. É uma caridade cujo primeiro pensamento não é você ajudar, é para amaciar o próprio ego, exatamente. É essa perspectiva super torta de caridade e que vai defender, por exemplo, o estado de austeridade. Vai defender fim de programa social, vai defender corte de gasto. É aquele meme de adora doar cesta básica, mas quando é para defender programa assistencialista fala que é tudo coisa de vagabundo, enfim, né? Nem sei se o primo rico fala essas coisas, né? Não sei, nunca vi, por isso que eu não vou afirmar isso. Mas esse é um discurso muito corrente, tá ligado? Do tipo, não, você tem que fazer o que eu quero que você faça com o que eu te dei. E o fogo é quente, é horrível. Eu errei. Porque na minha cabeça eu fiz a minha parte, cara. Eu acho que agora você não dali sabia. pra frente. Acho que agora você sabe. Agora, se você vê de novo a situação, você fala... Você não tá mais vivendo a ignorância. Cara, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas. Mas né? você O cara fica não é porque o cara julgando, machuca a gente que a gente... Cara, Não, mas assim, eu sempre ofereço Mas tu não comida. ajudou não, tipo, ele tava numa abstinência. É. Aí tu curou a abstinência dele. Cada um em cada ajuda como... Não. Cara, se eu ajudar 10 mendigos e pra um fizer sentido... Já vale a pena, já. No final das contas é sobre isso, né? Olha só que doideira, né? Faz sentido pra ele, né? Não importa, olha só que importante essa observação. Não importa o que tem em volta, não importa a estrutura, o que importa é ele tá bem. Foda, né? Essa Cara, eu morava no centro de São Paulo, ajudava uns 30. Cara, eu Mas também aí morava tu ali, é foda. Não, olha que cagada aí. Aí A vocês mente criativa. Não, aí vocês estão ajudando os mendigos isolados, mano. Tá ligado? Não dá pra ajudar o mendigo isolado. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que fazia assim. Não dá pra ajudar mendigo isolado. Não né? é isso que Muito eu bom. quero dizer. A pessoa tá com fome, ela tem que ter ali na hora. Não dá pra você passar e dar uma criptomoeda pra ele. Esperar render. Toma NFT, né? Toma NFT. Ó, toma, Não é tesouro isso. direto. Não é isso. Mas, por O exemplo, Whindersson existe tá um problema certo. social por trás do mendigo. Tá Sim, ligado? Tem um problema boa. social muito grande por trás do mendigo, que é Perfeito. a gente achar o que faz ter tantas pessoas na rua. Aí quando você entra nisso, o que faz ter tantas pessoas na rua, você vai desmembrar, que nem você gosta de falar. Desmembra ele. E aí vai ter ali as pessoas que tem um ambiente familiar caótico, tá ligado? Às vezes a pessoa não tem condições de comer. Às vezes a pessoa tem condições de comer, mas o ambiente dela familiar é caótico, ela prefere passar o dia inteiro na rua. Então ela vai se junta com a galera da droga. Então ela agora vai virar um usuário de droga. Existe a pessoa que é o drogado de casa, que o pai bota pra fora de casa, enquanto você usar droga, vender as coisas pra comprar cocaína, você vai pra rua. E ele fala assim, tá, porque eu sou usuário e é isso que eu mereço, ir pra rua. E ele vai pra rua também. Então, cada um vai ter muita gente ali, até você chegar na pessoa que é a pessoa que foi pra rua porque não tinha dinheiro pra pagar a própria casa, que não tinha dinheiro pra comer a própria comida, tá ligado? Que é como acontece muito, que chega pra mim muito, de pessoas que pedem, são pessoas que falam assim, Whindersson, são 6 aluguéis atrasados, essa é a minha geladeira, não tem nada na geladeira. E essa pessoa, 1 hora, em vez de pagar os 6 aluguéis atrasados, ela vai preferir ir pra rua e o dinheiro dos 6 aluguéis pra comida, pra filho e pro filho, tá ligado? Então, tipo assim, o problema social por trás de ter muitos mendigos nem sempre é o cara que tá na rua porque ele quer fumar uma pedra. Perfeito. Existe um problema social Perfeito. enraizado muito grande, que tem pessoas que lutam contra isso, ou muitas vezes luta pra tornar a vida do mendigo não tão ruim. Por exemplo, tem um cara que briga muito, que é o Padre Júlio Lancelotti. Ele briga muito com o pessoal de São Paulo, porque o mendigo quer dormir embaixo da ponte. Os caras vão lá e constroem o quê? As pedras.
E calou a boca do primo rico, que delícia. Pedra, Bota as pedras pro mendigo Isso é não ficar foda, lá, mano. porque é o quê? Feio o mendigo debaixo da ponte, tá ligado? O padre vai lá e quebra as pedras. Pá, 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 pá. Mas no dia que chover, pelo menos o cara conseguir ficar embaixo da ponte, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma pessoa que puxa um pouco mais pra humanidade do humano e tem a pessoa que puxa mais pro lado social de que sempre haverá mendigos, entendeu? E tipo, a gente não pode pensar que sempre vai ter mendigo e eu sempre tenho que dar um pouco pra ela no meio da rua. Ô, cara, mudando um pouquinho de assunto aqui. Porra, até pedi pra mudar de assunto, hein? Brabo. Brabo demais. Porra, o Whindersson arregaçou. Arregaçou. Muito bom. E mais uma vez, né? O Whindersson está certo nos apontamentos que ele traz. Ele está coberto de razão em tudo que ele colocou. Achei muito bom. Muito, muito bom. Aqui, cara. Então vocês percebem que o Whindersson tá literalmente sentado ali com o diabo liberal e tá dizendo pro primo tinhoso ali que caridade não resolve as coisas. E depois ele cita ali, né, o padre Júlio Lancelotti, a importância do trabalho dele. Ele fala também das pessoas em situação de rua, cita exemplos diferentes ali de situações que podem fazer as pessoas virem morar na rua, pra ver se o diabrete rico ali expande o mindset dele, mas pelo visto nada, né? Então eu acho totalmente injusto colocar o Whindersson aqui como alguém que é a favor da caridade e não da justiça social. Mas tá. Eu achei que esse comentário do cara também foi inoportuno, mas eu acho que tem um ponto aqui que é importante a gente entender, que é o seguinte. Dá pra ver claramente, quando o Whindersson se posiciona, que ele tem uma noção disso, né? E eu acho que, de novo, é aquilo que eu já falei em outros momentos. O cara pode ter essa noção, pode ter essa aproximação, pode ter essa impressão do que é a experiência. E ele tem, como esse trecho, não sei como é que foi o resto da entrevista e tal, mas como esse trecho fica claro. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender é que caridade não é a mesma coisa que justiça social, como o próprio Whindersson colocou. Só que para a gente poder entender a justiça social, né, no seu aprofundamento, para poder debater essa questão, a gente tem que entender que é preciso dar nome aos bois, né? É preciso entender que o ambiente familiar caótico, que o problema de pagar aluguel, o desemprego, a carestia, tudo isso são produtos de uma determinada sociedade, produtos de uma sociedade capitalista, tá ligado? É isso. Tipo, e eu acho que se a gente não consegue nomear esse problema na raiz, ele fica sendo um problema que é muito difícil de localizar, muito difícil da gente conseguir entender seus pormenores, as suas minúcias, as suas perspectivas. Por isso que eu acho que, nesse sentido, eu afirmo e reforço o que eu disse. A experiência, ela é fundamental para construir conhecimento. É fundamental essa vivência. É fundamental a gente ter isso. Absolutamente fundamental. A gente tem ódio ao sistema, mas quando a gente lê, a gente se informa, se organiza, etc e tal, a gente consegue entender o que está por trás disso. Eu acho que esse é o debate central, para que justamente a gente não fique andando em círculos em relação a isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Tá, agora, em seguida, o Whindersson vai retweetar aqui o Gaio Fato e ele diz o seguinte: eu tenho Ela me chamou pelo meu nome, obrigado, Yasmin. Os 150 funcionários não acreditam em meritocracia, a maioria são meus amigos. O universo tem 13 bilhões de anos, um sistema criado por um peido de lampejo de pensamento há alguns míseros anos pode ajudar a humanidade por um tempo, mas não para sempre. Você é burro. Bom, o fato do Whindersson não acreditar em meritocracia diz muito sobre o quanto ele sabe sobre o sistema e as suas malditas contradições. Mas é que não acreditar em meritocracia é meio que... Tipo, é perfeitamente possível alguém não acreditar em meritocracia e não entender o sistema e suas contradições, não é? Não é o suficiente. E de novo, exatamente, é ser lúcido. E de novo, esse não foi o tema do debate. Tanto que quando a Folha publicou a reportagem, o que eu coloquei? Eu respondi a reportagem e aí coloquei: não foi uma briga, não foi sobre meritocracia e não dividiu a web. É isso, pô. Não dá pra não acreditar em meritocracia e não ser comunista. Ou não entender a dimensão profunda da justiça social. A dimensão profunda, gente, eu não quero dizer que a pessoa não se solidarize ou que ela não tenha um apreço moral por aquilo. Não é isso, gente. Mas para a gente poder entender quais são as dinâmicas que colocam e empobrecem as pessoas, a gente tem que ter minúcia. Não tem o que fazer, né? Acho que o vídeo do Ferrez que eu reagi é um... Eu vou pedir para a Jordana colocar aqui o card em algum lugar, mas é um vídeo excelente para pensar isso. Excelente. Provavelmente ele já sacou que não foi nenhum esforço pessoal único dele ali que foi o fator principal para ele estar onde ele está hoje.
E essa forma ali de pensar vai de encontro com o pensamento marciano, que diz que o sucesso de uma pessoa é influenciado pelas estruturas sociais e econômicas que existem e que afetam as oportunidades e os recursos disponíveis para essa pessoa. Eu não sei se isso é marxiano ou marxista, tá? Eu falei antes, né? Eu não sei se o Marx fala isso em nenhum momento das suas escritas, né? Especificamente, assim. Não sei. Não sei. Quando o Whindersson falou sobre a idade do universo ali e a efemeridade do sistema criado pelo homem, ele demonstrou que ele entende que as estruturas sociais e econômicas são E acho que é importante a gente também dizer uma coisa, né? Da mesma forma como as pessoas tuitaram merda, um monte de gente falou coisa que não tinha nada a ver e tal, é importante a gente também dizer e a interlocução de um texto, que a forma como a gente lê um texto é uma forma particular de interpretação. Da mesma forma como a Folha, ou enfim, né, a galera que escalou em cima dessa polêmica e tal, é uma forma de interpretar o texto, que não representa necessariamente a verdade do discurso que estava por trás ali, né? Não é à toa, e quando eu fui depois, né, acompanhar o começo ali da treta, a galera majoritariamente me defendeu, xingou o Whindersson, zoado, xingou e tal, mas ninguém abordou essa questão. Acho que essa interpretação não foi nesse caminho, né? A interpretação majoritária da questão não foi nesse caminho, né? E aí eu não sei, né? Eu não sei porque aí me fica um pouco de dúvida em qual que é a posição política que a gente está tentando tratar aqui. Eu acho que a posição política da gente, quando a gente interpreta um texto, quando a gente reage a alguma coisa, quando a gente faz qualquer coisa, é fundamental para que a gente possa, para que a gente realmente veja o texto sobre aquela perspectiva que a gente está interpretando. É preciso pensar, né? Qual que é o tipo de posição política que cada um tem, porque isso influencia na forma de interpretar o texto. E aí vai produzir defesas, ofensas, ataques, críticas, enfim. Vai produzir tudo isso, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente. A nossa posição política define necessariamente a forma como a gente lê uma situação. Necessariamente. Transitórias e que precisam de mudanças e adaptações constantes. E isso também está super de acordo com a visão do tio Marx, que falava da constante mudança das condições sociais e econômicas como uma característica fundamental do desenvolvimento histórico. O que pegou mesmo no tweet do Whindersson é que essas mudanças, só para adicionar aqui uma questão que a Yasmin colocou, essas mudanças são feitas a partir da luta de classes, tá, gente? Não são mudanças que acontecem au passant, né? Mudanças inertes ao desenvolvimento humano, né? Inertes à consciência. Acho que é só importante dizer isso, né? O Marx não acredita na superação do capitalismo como uma coisa ao natural, né? Uma forma superior de qualquer merda, né? Não é isso, né? O que move a história é o motor da história. O motor da história é, na visão do Marx, a luta de classes. É a luta de classes. Isso está no manifesto. Essa ideia, né, da consciência se alterar ao longo do tempo de forma natural, por assim dizer, né, para o desenvolvimento humano natural, ela é um pensamento ela está mais no campo do pensamento do Hegel, que era um filósofo alemão, de quem o Marx foi muito influenciado, sobretudo a partir do sistema dialético hegeliano. E o Hegel dizia isso, né, que existe um processo de desenvolvimento da consciência que acontecia de acordo com a história, com a consciência. Então foi esse final ali chamando o Gaio Feto de burro, pelo simples e até respeitoso comentário que ele tinha feito. Porém, eu entendi que ela quis dizer que a dialética de contradições seria o motor da história. Estaria errado? Sim. Sim, está errado. Porque não é a dialética das contradições. É a dialética das contradições produzidas pela história, produzidas pela luta de classes. A contradição acontece por um motivo, né? Qual que é esse motivo? O motivo é o embate que existe entre classes. A exploração. É isso que gera a contradição. A contradição ela não é produto da dialética, né? A dialética é produto do mundo material. Esse é o ponto 101 de teoria marxiana, né? Eu acho que é só isso. Contextualizar aqui, quando o Gaiafa comentou no post do Whindersson, a treta já estava em andamento. O Whindersson já tinha tomado um xingão lá de corno, nazi, só por causa do tweet dele sobre compra da Rihanna então, né? Com certeza isso aí pode... Mandaram aqui, cara, acho que a ironia dela é mais uma forma de descontração, porque ela tá falando sobre fazendo críticas válidas, não tá ofendendo ninguém. Então, gente, eu
Né, eu acho que eu posso falar por experiência própria, porque a vez que eu fiz o react ao vídeo dela, né, inclusive o vídeo ainda está disponível, né, eu fiz um comentário no vídeo que ela me respondeu, pedindo desculpa pela minha posição, por não ter entendido a linha editorial do canal dela, porque tinha sido, foi um vídeo que eu reagi, eu depois não reagi mais, que é, e aí pra mim como isso pesou, né, ironia é uma coisa, não curto muito, assim, não, sabe? Não gosto muito desse recurso de linguagem como um recurso de linguagem dominante, particularmente, né? Particularmente. Essa é minha opinião, né? Opinião. Porque, sei lá, né? As pessoas não entendem ironia. Como eu não entendi. E eu errei por causa disso. Entendeu? Eu errei porque não tive o cuidado de ir lá no canal entender qual era a dinâmica. E eu me senti... sei lá, assim, mesmo com a questão dos apelidos, né? A ironia é brincadeira, mas, gente, sabe, as pessoas falam várias merdas que podem colocar como brincadeira e aí fica tudo bem porque era uma brincadeira? Não, né? Não. Porque esse é o mesmo argumento do tio Reaça, né? Ah, não, eu chamei aqui essa pessoa LGBT de gay, mas é de viadinho, sei lá, é uma brincadeira, uma piada. Não, gente. Não, pô. Não. A gente tem que ser claro, ter uma comunicação clara e sempre tentar produzir a maior clareza possível no nosso alinhamento. Não estou dizendo que não é engraçado, que não é bom. Né? Não estou dizendo que isso não é cômico. Não é esse o ponto da discussão. Não é isso. O ponto é que eu acho, essa é a minha opinião, e eu falo isso enquanto professor, tá? Para falar de experiência material, né? Experiência histórica, no meu caso de professor. Muitas vezes, e o professor que assiste isso vai concordar comigo, eu tenho certeza. O professor, quando ele reporta, né, se reporta aos estudantes com uma ironia, tem estudante que não vai entender. Isso vai gerar confusão mental. Porque justamente, gente, a ironia é um recurso de linguagem que serve para poder colocar determinadas palavras ou questões fora do lugar, né? E aí, não sei, é um tipo de comunicação que, inclusive, né, aí a pessoa vai falar, ah, Gustavo, mas você também usa ironia no seu canal. Sim, sim. Mas se vocês acompanham o canal faz algum tempo, se vocês comentaram isso antes, né, que eu tô mais sério e tal, por quê? Porque eu sinto que a gente pode amadurecer o conteúdo, né? A gente pode amadurecer o nosso conteúdo e a gente diminuir o volume de ironizações assim. Porque aí a gente consegue deixar as coisas mais claras e não abandonar o recurso, né? Eu acho que a ironia ela é um recurso incrível. Eu acho que ela é um recurso maravilhoso. Eu acho que tem que ser usado com parcimônia. Só isso, né? Acho que tem que ser usado com parcimônia, porque... Até mandaram aqui. Fora que para entender uma ironia, você precisa de certa bagagem do que está sendo tratado com ironia. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso, né? E uma pessoa que não está inserida naquela situação, naquele discurso, naquele estudo, blá, 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 ela é inserida com uma ironia, é muito possível que ela produza essa confusão, né? Então é só isso que eu acho, tá ligado? Só isso. Pode ter, sim, interferido na forma como ele recebeu a gentil tentativa de Até esqueci aqui, peraí. nazi, só por causa do tweet dele sobre compra da Rihanna, então, né? Com certeza isso aí pode ter, sim, interferido na forma como ele recebeu a gentil tentativa de evangelização do camarada Gaia Foto. Não que isso justifique, né? Apenas contextualiza ali a reação do Whindersson. Mas ainda não parou por aí a história. E é um negócio que eu também concordo com o Luigi. O Whindersson é chutado 24 horas por dia no Twitter. Claro que ele vai ter uma posição defensiva, né? Lógico que vai ter. Normal, né? Acho que é até esperado. O que não justifica a grosseria, né? Mas tudo bem, acontece. Tanto que eu não levei pro pessoal. O Gaia Fato estava com uma super disposição para espalhar a mensagem marciana, então ele meteu marxista. Nesse caso é marxista. Porque eu não sou Marx. Mais um comentário, que o Whindersson também respondeu. Eu gostaria de ser chamado de Gaio Fofo. Gaio Fofo é bacana. Eu gosto de Gaio Fofo. Você não tem 150 funcionários, você precisa deles para gerenciar sua carreira e os seus produtos. Conseguido sim, com muito trabalho árduo e mérito seu também. E sim, o comunismo é uma forma de organização que talvez daqui 1000 anos não sirva. Mas é preciso mudar o mundo hoje. E o Whindersson respondeu. Eu tenho 150 funcionários, quer você queira ou não, onde não tenho produtos, e depois de... Fizeram uma pergunta que eu gostaria muito de responder.
Você tá ficando mais sério ou mais vaidoso, Gustavo? Pergunta genuína. Eu tô ficando mais sério. E eu acho que o processo de me tornar mais sério significa também me preocupar um pouco mais com que tipo de imagem, tipo de mensagem que eu tô passando pras pessoas. Eu acho que não tem nada a ver com vaidade, né? Não tem nada a ver com eu me colocar num patamar de superioridade, não sei o quê. Não, né? Porque quando as críticas são apontadas, as questões são aprontadas, eu escuto e aí eu avalio se cabe ou não, tal. Da mesma forma como, enfim, né? Vocês estão vendo o desenvolvimento do canal nesse processo. Pokémons vão ficar. Os Pokémons vão ficar. E eu acho que é isso, né? É maturidade. Eu acho que é a gente conseguir repensar nossas próprias questões de tal forma que a gente possa se colocar no lugar de responsável, né? Gente, eu sou um comunicador que tem 252 mil pessoas que me seguem no YouTube. 24 mil pessoas me seguem no Instagram. Não é mais uma brincadeira. Não é mais uma palhaçada, sabe? Não é mais... sabe? Não é mais isso. Eu, enquanto comunicador que tem esse monte de gente e com o tipo de mensagem, tenho que ter essa responsabilidade de amadurecer, de entender a crítica e do público entender isso também, né? Do público entender que isso é um processo que envolve todos nós. E eu acho assim, né? Pra gente poder fazer uma equiparação. Quem não leva essa responsabilidade da comunicação, né, do qual mensagem a gente quer veicular, que tipo de conteúdo a gente quer produzir, como que as pessoas vão notar isso, são os liberais. São os liberais. Liberais agem assim. O MBL cresceu com piada e com ironia, gente. Essa é a questão, sabe? É um recurso que é utilizado. Não... Sei lá, assim, é isso. Eu não gosto. Não gosto e eu tenho todo o direito de não gostar. Eu tenho todo o direito de não gostar. Acabou. É isso. 10 anos criei minha primeira marca. Não há pessoas que gerenciam minha carreira, eu faço isso e convido você a almoçar na minha casa. Se você ainda achar que tá certo, peço desculpas públicas. Você pode conferir se eu tenho lustres imensos, se eu tenho talheres valiosos, você pode ver se eu tenho mais tênis do que eu preciso e ver que dos quase 150 funcionários, a maioria eu nem preciso. São só amigos que precisam de ajuda ou então de um empurrão no currículo. E aqui a gente pode presenciar um choque de universos paralelos. O Whindersson diz que tem 150 funcionários, porém, isso no universo do Gustavo quer dizer que o Whindersson, como um bom liberal, acha que tá fazendo... Eu não chamei o Whindersson de liberal em nenhum momento. Nenhum momento. Em nenhum momento eu chamei o Whindersson de liberal. Nenhum momento. Tá? Nenhum momento. Vocês que acompanharam tudo, tal, podem ir lá conferir. Podem ir lá. Eu não chamei. Eu não falei. Bom? É isso. Não, acho que é importante dizer isso, sabe? É importante dizer isso. Porque senão vai passar a impressão de que eu tô dizendo alguma coisa que eu não disse. E eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não aceito. Não vou aceitar. Fazendo um favor empregando estudo de gente, sendo que o liberal precisa dos funcionários para fazer a máquina girar. Só que, geralmente, quando alguém diz aí que tem tantos funcionários e fala que contratou ele só pra ajudar, quando a gente vai ver, é tipo aqui nas vinícolas sulistas, né? Mas eis que justamente... Eu vi um comentário que eu achei engraçado que foi, depois que os funcionários do Whindersson Nunes viram que alguns funcionários são só amigos, a galera ficou meio que se olhando, assim, pô, quem de nós aqui é a pessoa que tá de dó, né? Porque o Whindersson contratou de misericórdia, né? Pra ajudar. É isso. Mas aí, ó, de novo, aí mandaram aqui, se pá, ela tá usando liberal de outro significado. É isso, gente, esse é o problema da utilização de pontos irônicos. Esse é o problema. Como que a gente vai saber do que tá tratando? Como que a gente sabe? Como que a gente pode saber? Não tem como, né? Não tem como, né? Não dá pra entender. Aí, ó, pronto. Ó a confusão que gerou. É isso, é jogo de adivinhação. É isso. No universo do Whindersson, ao que tudo indica, ele tem um monte de funcionários a mais mesmo, para literalmente ajudar as pessoas, porque, como ele disse, ele não acredita em meritocracia e quer ajudar os mais próximos a ele a ter uma oportunidade nesse maldito sistema. E ainda... É que esse não foi o ponto da discussão, né? Em nenhum momento isso foi levantado. Nem por mim, nem pelo Whindersson, por ninguém. Né? Isso não foi o ponto central da discussão. O ponto central da discussão foi construção de conhecimento. Foi isso. Ainda nesse tweet ali, o Gustavo traz um bom ponto, dizendo ali que o comunismo pode não servir daqui 1000 anos, mas que nós precisamos mudar as coisas hoje e não daqui 1000 anos. O que faz total sentido, né, amigos? Tá urgente o negócio.
Porém, no fim das contas, só restou ao Gaiofoto ali aceitar ou não o convite de ir na casa do Whindersson, fazer uma vistoriazinha pra ver se tem itens de luxo lá, pra ver se ele vai ser aceito como um camarada. Prosseguindo aqui pro final. Tipo, eu tô cagando se o Whindersson tem tênis, se a casa dele é bonita, se tem talheres bonitos. Tô cagando. Não, isso foi o meme, sim. Isso foi o meme. Mas é isso, né? A história já, né? Enquanto rolava a trocação ali entre o Whindersson e o Gaiofato, a galera continuou tirando o Whindersson pra corno. O que sinceramente me deixa bem revoltada aqui, porque é o mesmo papinho que os Red Pill, os Miguel e os bolsonaristas usam pra atacar o cara. E agora até os comuna vão fazer igual, gente. Pô, os camaradas vão ficar reforçando essas bostas de xingamento tosco só pra ter uma coisa pra atacar o cara porque ele chamou o Gaiofato de burro? Vamos lá, né, pessoal? Você precisa ser um vasinho de porcelana pra se sentir ofendido ao ser chamado de burro por um comediante no Twitter. Eu discordo. Eu acho que depende de cada pessoa. Sei lá, né? No meu caso, eu não me senti. Mas eu acho que ninguém tem obrigação de tá nisso, né? Da mesma forma como, de novo, mais uma vez, eu concordo com a Yasmin nesse aspecto. Eu acho que a galera se passou. A galera utilizou uma tática merda, né? Pelo propósito político da tática, e se passou. E eu acho que errou. Todos erraram. Tomaram as minhas dores. E tomaram as minhas dores sem eu pedir que tomassem minhas dores. Eu acho que isso vai acontecer, né? Normalmente. É a internet. É o lugar de influenciador. Eu acho que é isso, né? Mas o meu papel, enquanto um comunicador, mas sobretudo enquanto um comunista, é de levantar e expor essas contradições. E não achar que isso não tem problema. Sabe? E de novo, exatamente, engenheiro Sami, eu não tenho controle sobre o que as pessoas postam. Eu não tenho esse controle. Sabe? Não tenho. Agora, eu posso reforçar e falar sobre isso. Eu posso reforçar e falar sobre a importância da gente ter um determinado tipo de comunicação que nos diferencie dessas bosta da extrema-direita. E eu acho que também não é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Tudo bem. E como o Gaiofato não é um vasinho de porcelana e sabe que pra burro ele não serve, ele não caiu nessa provocação besta, ele continuou ali bem de boas, diferente das outras pessoas que continuaram tentando ofender o Whindersson de uma forma super hipócrita. E pra ser justo, de novo, reforça mais uma vez, né? Faço aqui esse reforço. Aqui, né, com o público comuna, nem todos os camaradinhas passaram dos limites aí com o Whindersson, chamando ele de corno, nazi corno e afins. Muitos comunas estavam lá nos comentários para debater e aproveitar para compartilhar ali a mensagem que realmente importa. Mas enfim, eu vou finalizar esse vídeo aqui da mesma forma que um outro criador de conteúdo fez, dizendo quem que tá certo ou errado nesse assunto aí. Porque nada mais marxista do que dizer quem tá certo ou errado, né? Afinal de contas, a luta de classes pode ser super resumida a um debate e um lado sempre tem que sair certo, né? Claro, alguns aí podem alegar que a análise marxista não deve se concentrar em atribuir certo ou errado às coisas. Mas vamos ignorar esses críticos chatos aí e seguir em frente aqui com a sentença final. Então, no final das contas, é meio que só uma coisa pra instigar a fofoca, assim. Eu também senti a cutucada no Jones, assim. E tipo... Sei lá, velho. Sei lá, eu só reforço que eu não curto. Não curto esse tipo de conduta de comunicação, né? Não curto. Gente, de novo, né? Eu sei que é ironia. Nós sabemos disso. Mas será que as 100 mil pessoas que viram o vídeo sabem? Né? Será que elas sabem? Sei. Não sei. Quem que tá certo, quem que tá errado nessa situação? Na minha humilde opinião, eu acho que ambos têm argumentos válidos. O Gaiofato certamente acertou ali e aproveitou a oportunidade para espalhar a mensagem dele e incentivar o Whindersson a ir além, o que é super louvável, né? No entanto, isso não significa que o Whindersson esteja errado. Eu acho que ele esteja certo sim, em grande parte do que ele disse, mas eu acho que a experiência dele... Eu acho que, inclusive, eu até comentei isso com o Jones. Eu comentei com ele que essa ideia de colocar quem tá certo ou quem tá errado na treta tal, eu acho que a gente tem que pensar primeiro, qual que é o tema central, né? Qual que é o tema central do que a gente estava discutindo? O que a gente estava discutindo não era sobre meritocracia, não era sobre se o Whindersson Nunes acredita ou não em meritocracia. Nenhum momento. Tá ligado? Porque se fosse, o que a gente estava discutindo ali? A gente estava discutindo se, o que foi o ponto dos meus 2 tweets, né? Primeiro, a forma de construção do conhecimento. E segundo,
a própria ideia de que a gente tem ou não tem funcionários, né? Enfim, essa ideia de estar certo ou errado, até uma coisa que eu pontuei com o Jonas, que eu falei, acho que tudo bem, eu entendo, né? Eu acho que, pessoalmente, eu também concordo. Eu acho que tanto que os replies ali do Twitter, tal, da galera que apareceu, de gente famosa até, concordou comigo, pelos apontamentos que eu trouxe. Mas isso meio que não acrescenta em nada, né? E só fica alimentando uma treta que não existiu. Né? Eu acho que sei lá, eu acho que sei lá. Exatamente, a base da discussão era sobre a base da Virgínia. Esse era o ponto. Produz engajamento, né? É isso, produz engajamento. Ali foi desvalorizada. Não pelo Gustavo em si, necessariamente, mas por alguns outros comunas, criadores de conteúdo aí. Além disso, no primeiro tweet que iniciou toda essa discussão ali, o Whindersson estava certo. Porque ninguém desvalorizou a experiência do Whindersson, né? Ninguém falou isso. Não dos comunicadores, dos criadores de conteúdo. Eu não vi ninguém falando isso. Certo em mandar não comprarem a base da vaca. Mas, de novo, de vaca de novo é foda. Mas, de novo, eu posso não ter visto. Né? Posso não ter visto. Mas em resumo, eu acredito que errado mesmo foi uma parte aí do público em reagir de forma super histérica e chiliquenta para defender alguém que sabe muito bem se defender, né? Claro, alguns vão dizer que eu tô sendo muito MC Pipoquinha aqui, desvalorizando o conhecimento teórico de um professor, mas a verdade é que a crítica marciana tá aí há mais de 150 anos para todo mundo, inspirando poetas, um monte de músicos, artistas, escritores, sociólogos, professores, físicos, cineastas, pintores, e mesmo assim, ainda tem gente que acha que precisa citar Karl Marx para falar sobre o preço do reboco da Virgínia. Então, amigo, não tem gente que tá nessa linha torta de pensamento mesmo, né? Mas me dá um pouco essa impressão, né? Eu pessoalmente, assim, tenho um pouco dessa impressão, né? Ninguém falou que precisa. Ninguém citou Marx, tá ligado? O único momento que, por exemplo, Marx foi citado aqui foi no comecinho da live, em que eu disse que se a aparência representasse essência, nenhuma ciência seria necessária. Foi só isso. E tem de novo a ver com um outro ponto da discussão, que era o ponto da criação do conteúdo, né? Da construção do conhecimento, né? Do conteúdo, conhecimento da cultura, enfim, tudo isso. Amigos, vamos dar um pouquinho mais de crédito para quem consegue questionar o sistema de forma clara e até que objetiva, sem precisar usar um dicionário marxista a cada frase, coisa que dá um gatilho e espanta um público que ainda tem preconceito, que precisa ser quebrado antes de inserir o tio Karl Marx. Eu discordo. Discordo profundamente disso. Eu acho que a gente precisa pensar em formas de linguagem que sejam, não diria palatáveis, né? Porque eu acho que é também colocar o interlocutor num lugar meio de burrice, né? Num lugar meio de, ele não vai entender. Eu acho que não, a gente tem que falar de forma simples, mas utilizando os termos, sabe? Explicando os termos, tipo estratégia de funil, exatamente, estratégia de funil. Agora, entender que é o seguinte, né? O público do Whindersson, mas sobretudo o conteúdo que o Whindersson produz, não é conteúdo de topo de funil. Não é, né? Não é. O Whindersson nunca se propôs a isso. O conteúdo de topo de funil é, por exemplo, sei lá, né? O conteúdo do Luigi. Só que até nessa diferença, o Luigi deixa isso muito claro. Por isso que o Luigi é o maior de todos nós. Ele deixa isso claro. Que o conteúdo dele é bobajada. O conteúdo dele é bobajada. É besteira. Ele não se propõe a debater nada seriamente. Ele não se propõe a fazer um vídeo que ele vai explicar alguma minúcia ou alguma questão. Ele não se propõe. Ele manda pra gente, né? Ele indica o canal e tal, mas não é conteúdo de topo de funil, não é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ser claro, né? Eu acho que a gente tem que ser claro ao dizer os termos marxistas, ao dizer as análises e os pontos, porque a gente tem que falar as coisas, né? A gente tem que falar as paradas. Exatamente, o Luigi expõe problemáticas, ele expõe questões que são importantes. E tipo, beleza, né? Gatilho de preconceito com isso, mas significa que a gente vai ter que rebaixar os nossos discursos? A gente vai podar os nossos termos? Não. Aí não. Não pode podar nossos termos. A gente não pode, porque isso, gente, leva necessariamente a um processo de desmobilização. De desmobilização. Se existem esses gatilhos, né? Se existem esses gatilhos de a gente
fala difícil e tal, a gente não tem que mudar o conceito, a gente não tem que mudar o conteúdo, a gente tem que mudar a abordagem do conteúdo. E não falar de outras coisas, e não falar sobre uma outra perspectiva. Mudar a forma como a gente consegue, nominalmente, falar de Marx, do marxismo, do capitalismo e tudo mais, por uma forma que as pessoas possam entender. Eu acho que é isso, gente. Como diria o João Carvalho, exatamente, quem troca a pauta máxima pela pauta mínima termina sem pauta nenhuma. A gente precisa sempre pautar o nosso debate pela mais alta qualidade e sempre de uma forma para poder politizar as pessoas ao mesmo tempo que elas possam não só entender, mas participar e enxergar esses processos nas suas realidades cotidianas. Exatamente, é sobre a forma e não sobre o conteúdo. Por isso que outro dia um seguidor veio me perguntar: Gustavo, você acha que é muito ruim eu me nomear comunista? É uma dúvida até frequente, assim. Eu acho que produz estranhamento, mas eu acho que produz mais estranhamento para nós, para nossa organização, para o nosso objetivo, quando a gente se defronta com a ideia de alguém nos chamar de comunista, a gente falar: não, eu não sou comunista não, é outra coisa. Não. Eu acho que quando a gente se coloca como comunista, mas a gente é responsável, né, para se dizer comunista e não só meter uma foicezinha e um martelo no Twitter, porque isso não é ser comunista. Não é ser comunista. Pode ser simpático, mas isso não é ser comunista. Ser comunista é estar organizado, atuando na vida prática, também. E por N razões, por falta de tempo, por trabalho, etc e tal, muita gente não consegue. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, a gente precisa entender: enquanto a gente rebaixa o nosso discurso, outros discursos sobem em cima da gente. Outros discursos vão conseguir ganhar essa hegemonia. A gente tem que combater essa hegemonia. Sobre isso, vou até fazer uma indicação. Esse texto aqui está no site da UJC, Marxismo-Leninismo, Identidade ou Praxis. Gente, esse texto é do caralho. Ele tem que ser lido por todo mundo, de verdade. Sobretudo pelas pessoas que estão conhecendo o movimento, conhecendo essa perspectiva pela internet. Porque senão a gente começa a entender que o marxismo é um grande show de performance. É um grande show de teatro. E não é. Né? Não é. A gente não pode cair nessa armadilha. Senão a gente cai no dogmatismo, né? De ficar lendo ali, pá. E ficar tipo, bom, mas e aí, né? E a ação prática? E lidar com as contradições pra gente saber se o texto, se essa ideia cabe ou não? Não. A gente precisa disso, né? Não é virar nem academicista e nem militante tarefeiro, sabe? A tarefa não produz sentido político. É incrível das duas coisas, velho. É isso. E lembrem também, né? Ninguém começa pelo crack. A galera começa no cigarro, no álcool, depois vai evoluindo nas loucuragens. Então, comunas, por favor, né? Pô, fazer aqui também um parênteses que ninguém pediu, eu vou falar. Eu acho ruim, né? Acho que associar drogas com marxismo é uma analogia bem ruim, assim. Bem ruim, né? Porque faz parecer que o marxismo é uma coisa ruim, né? Dentro do que a gente entende de senso comum do que é, enfim, né? O processo de utilização de psicotrópicos, psicoativos, blá, 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 blá. Isso, gente, eu tô sensível demais. Sabe por que eu tô sensível? Porque eu sou um comunicador responsável. Por isso que eu tô sensível. Exatamente, cri-cri demais. Pronto, cri-cri demais, exatamente. Acabou. E aqui, uma outra coisa. A gente pode levantar os pontos que eventualmente a gente não concorde, da Yasmin, ou acha que não tem... que a gente conceitualmente está enganado, que tem problemas, blá, blá, blá. Mas, gente, a gente não pode xingar ninguém. Não é uma forma de comunicação que eu uso, porque isso deslegitima qualquer tipo de pessoa. Tanto que vocês podem puxar qualquer outro react que eu fiz de outras mulheres comunicadoras, né? Porque esse tipo de xingamento varia para um lugar da misoginia. Vai para esse lugar. E aí, gente, a gente não pode usar esse recurso. Não pode usar esse recurso. Não pode. A gente não pode reproduzir formas de opressão para poder fazer um ponto, para fazer um argumento. Tá ligado? É isso, a gente não pode fazer. Não vai fazer. Nunca fiz e não vou fazer. É isso. Valorizem os trampos aí que servem de porta de entrada para as drogas mais pesadas. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui. E lembrem-se, sejam críticos, mas também riam da situação, né? Afinal, nem tudo é uma luta de classes. Às vezes, é só uma luta de bases mesmo. É isso, né? É isso.
Acho que o vídeo tem apontamentos importantes e as críticas que eu tinha para fazer eram essas, né? Inclusive, né, se eventualmente a Yasmin quiser debater sobre isso, a gente conversar sobre isso, tal, tô sempre aberto pra gente poder bater esse papo, que é importante, né? É bastante importante. Obrigado? Fundamental. É isso. Bom demais.